Fogo! Fogo! Todos saem da cama e vão correndo para a rua, mas a cidade inteira está em chamas. É 1871 e o grande incêndio de Chicago acaba de começar. Por 2 dias inteiros, a Cidade dos Ventos, incluindo o distrito comercial, não viu nada mais além do que cinzas, fumaça e chamas. O incêndio se estendeu por 6 quilômetros, causando cerca de 200 milhões de dólares de destruição. Ninguém sabe ao certo como o grande incêndio começou. Mas algumas teorias incluem uma vaca chutando um lampião em um celeiro e que rapidamente se espalhou pela cidade. Outras hipóteses incluem um erro humano e até mesmo um meteoro caindo do céu. O problema era que qualquer região metropolitana durante o final do século XIX era feita quase inteiramente de madeira. Ao longo da história, nossos ancestrais a usavam para construir abrigos, navios, carroças e objetos do cotidiano, uma vez que ela estava literalmente em todo lugar. Desde utensílios de cozinha, rodas e ferramentas, até móveis, tudo era feito de madeira. Andar pela cidade naquela época não era tão congestionado quanto uma área urbana típica de hoje. Após o grande incêndio, os edifícios tornaram-se predominantemente feitos de aço e concreto. A China tem um arranha-céu de madeira, mais antigo e mais alto. Ele foi construído há quase 1000 anos e tem 67 metros de altura, o que equivale a um edifício de 23 andares. Ainda está de pé hoje, depois de ser restaurado várias vezes, e sobreviveu a pelo menos 7 grandes terremotos. Mas só porque uma estrutura destas ainda resiste até hoje em dia, não significa que podemos sair por aí construindo prédios de madeira do nada. Muitas estruturas altas de madeira existem atualmente na Europa e nos Estados Unidos, mesmo que tenham sido erguidas após o surgimento do aço e do concreto, mas são de apenas 8 a 13 andares de altura, o que não é suficiente para serem rotuladas como arranha-céus. O Japão planeja construir um deles de madeira, com mais de 335 metros de altura, chamado de Projeto W350. A expectativa é concluí-lo em 2041 e transformar as cidades modernas em maravilhas de madeira. O prédio será feito com 90% de madeira processada e 10% de aço. Mas não será uma madeira normal, e sim laminada cruzada, ou CLT, que é a abreviação em inglês de Cross Laminated Timber, e consiste em muitas lâminas de madeira coladas, criando uma grande prancha ainda mais resistente do que o aço. Mas as estruturas de madeira são vulneráveis ao fogo. Na época do grande incêndio de Chicago, não havia revestimentos à prova de fogo que pudessem ser aplicados nas vigas. Eles estão até mesmo nas estruturas de aço. E as vigas de hoje não serão como as do passado. Elas são resistentes e tão grandes que as temperaturas extremamente altas não conseguirão incendiá-las. E no caso do aço, as temperaturas escaldantes que podem queimar as vigas de madeira com os revestimentos à prova de fogo simplesmente derreterão suas estruturas. Portanto, de qualquer forma, o problema é que o fogo é inevitável e o resultado ainda é o mesmo, seja madeira ou aço. Cada prédio alto balança com um vento forte. Os arranha-céus de madeira não são exceção e podem correr um perigo mais crítico do que seus equivalentes de aço. Mas alguns engenheiros criaram uma maneira de evitar esse problema, fazendo a construção de madeira com formas de losango e triângulo. Um triângulo, por natureza, pode ter uma base mais segura do que um retângulo. Assim como uma base triangular, que seria o terço inferior do edifício, um arranha-céu de madeira é capaz de resistir a forças externas como o vento. Além disso, com uma base tão grande, haverá espaço suficiente para unidades habitacionais adicionais ou lojas perto do chão. A construção do arranha-céu de madeira não será necessariamente no local. Engenheiros e arquitetos irão criar o planejamento e projetos em computadores para conseguir o melhor design e estrutura possíveis e garantir a aparência estética e robustez. Os trabalhadores podem construir os modelos padronizados em uma fábrica próxima e transportar as estruturas pré-fabricadas para o local. Este sistema vai economizar mais tempo e garantir o controle de qualidade desde o início. Em um edifício de concreto, o cimento deve ser despejado em vigas e formas vazias e deve secar em dias ou semanas. O aço precisa ser derretido e moldado em formas que se adaptem à estrutura e ao design. Nas fábricas, a madeira laminada cruzada pode ser cortada automaticamente e supervisionada por pessoas para garantir que nada dê errado. Isso acabará economizando custos por não haver tantos trabalhadores da construção civil. E quando chegar a hora de construir, basta levar as peças da estrutura, juntá-las e levantar. Não será tão sujo quanto um canteiro de obras normal e não levará muito tempo. Apenas executar o planejamento elétrico, o encanamento e outras operações internas exigirá mais trabalho no local. Em seguida, uma equipe para o toque final fará os ajustes de última hora para garantir que tudo funcione corretamente. E então, pronto, você tem um arranha-céu de madeira.
A madeira, em geral, é mais flexível e mais leve que o concreto e o aço. Um arranha-céu de madeira resistiria melhor a um terremoto do que um de concreto e teria menos probabilidade de desabar. E como a madeira é um isolante natural, os moradores podem economizar nas despesas com aquecimento e resfriamento. Aço e concreto não crescem em árvores, mas a madeira sim. E não se preocupe, isso não fará diferença no que diz respeito ao desmatamento. As pessoas usam menos de 1% das madeiras do mundo. Engenheiros e arquitetos terão fazendas especiais para madeira cultivada com a finalidade das construções. Mas se o mundo decidisse recorrer a esse material para a engenharia civil do futuro, o desmatamento em massa levaria a desastres extremos em nossas florestas. Segundo alguns pesquisadores, a substituição do aço pela madeira pode impactar cerca de 40% das florestas ao ano. Isso ainda não compensará a nova madeira cultivada a cada ano. Ter edifícios com esse material ajudará com os benefícios do carbono, porque isso requer menos energia para a produção do que aço e concreto. De acordo com alguns estudos, um grande edifício de madeira terá emissões de carbono muito menores do que um de aço e concreto, que representam cerca de 16% das emissões globais. E como a madeira é mais leve que o aço, economizará nos custos de combustível e exigirá menos para o transporte, o que reduzirá ainda mais as emissões. Algo assim leva décadas para ser planejado e executado, se as pessoas realmente quiserem fazer a troca. Quando se começou a mudar para os edifícios de aço, todos começaram a notar seus benefícios. No longo prazo, a madeira apodrece, absorve e libera a umidade, o que pode comprometer a estrutura. Houve quem escolhesse o plástico reciclado para construir novas casas, transformando-o em pó e dando-lhe o formato desejado. Foram feitas vigas, blocos, tijolos e pilares. Na América do Sul, um grupo já está fazendo isso, construindo pequenas casas de 2 quartos, principalmente de plástico reciclado. É mais barato de fazer, elimina o lixo e leva apenas 5 dias para erguer, com 4 pessoas trabalhando. Quem sabe um dia veremos arranha-céus feitos de lixo reciclado. E talvez até cidades inteiras produzidas de lixo. No Iêmen, existe uma pequena cidade conhecida como a metrópole mais antiga do mundo. No meio do deserto, os moradores tiveram que encontrar uma maneira de se estabelecer sem a abundância de árvores. Shibam, também conhecida como a Manhattan do deserto, é feita de solo fértil, feno e água, que foram transformados em tijolos e deixados para curar sob o sol por dias. Essa cidade era um ponto de parada para muitos viajantes que chegavam em caravanas naquela época. A maioria dos edifícios tinha 7 andares, e o térreo era usado para manter o gado e as plantações. Os níveis superiores eram lugares para socializar e cuidar de todos os recém-chegados. Os edifícios de lama são refrigeradores naturais. A lama repele o calor, deixando o ar frio preso no seu interior. O primeiro arranha-céu de concreto armado foi construído em Cincinnati, Ohio, em 1903. Ele tinha 16 andares e acreditava-se que não iria durar a noite inteira. As pessoas pensavam que iria desmoronar com o próprio peso, enquanto outras achavam que tombaria. Quando removeram as colunas de suporte, um repórter local ficou acordado a noite toda para documentar o desabamento do prédio, mas estavam todos errados.